A gente vai com muita alegria agora conversar mais uma vez com o Dr. Irismar Reis Oliveira, médico psiquiatra, professor titular de psiquiatria na Universidade Federal da Bahia. Dr. Irismar, boa tarde, tudo bem? Como vai, senhor? Boa tarde, Nardelli. Espero que estejam ouvindo bem. Estamos, sim, perfeitamente. É um prazer conversar contigo. Doutor Irismar, a gente estava falando aqui um pouco sobre Covid, né? E sobre, enfim, sobre os sintomas físicos que a gente tem. Desde cedo a gente tem falado um pouco sobre isso. Eu já estou voltando, fiquei afastada durante 15 dias, tive Covid, graças a Deus leve. Mas, apesar de eu ter passado por uma infecção muito branda, a gente comentava sobre isso, as angústias e as tensões e as preocupações, elas vêm do mesmo jeito, né? Porque a gente nunca sabe. O que se sabe é que a Covid é uma doença que pode se agravar de repente, pode não dar sinais de que o pulmão está sendo comprometido. Então a gente acorda com angústia, acorda com ansiedade no meio da noite, ou passa o dia procurando ar, às vezes até por ansiedade muito mais do que por uma questão física. Então acho que todos estamos um pouquinho aí, para não dizer muito, angustiados, tensos, ansiosos com toda essa questão da Covid. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o modo como estamos nos sentindo de maneira geral hoje e que sinais a gente tem que se alertar de que talvez a gente esteja um pouco mais ansioso do que é aceitável nesse momento e procurar talvez uma ajuda. Veja bem, Nardelli, primeiro desejar realmente a você que se recuperou da Covid e dizer que realmente fico muito feliz com isso, Muito porque obrigada. como nós tivemos na semana passada, digamos, alguém que parece ter dado a face a quase 450 mil pessoas que em princípio se apresentavam como número, né? A gente começa a se acostumar com esse número, que é muito ruim, mas o fato é que nesse tempo sem precedentes nós estamos realmente muito mais ansiosos. Basta eu citar um estudo que foi publicado recentemente no JAMA, que é uma revista extremamente importante, ou seja, em 2018 eles fizeram uma pesquisa com 25 mil pessoas e essa pesquisa mostrou que em torno de 4% das pessoas tinham algum tipo de sofrimento psicológico. Em 2020, eles fizeram essa mesma pesquisa e isso saltou para 14%. Ou seja, é um grande aumento. Ou seja, se você coloca isso em números na população, de onde vem isso? Você vê que realmente nós mudamos a nossa rotina. Eu estava escutando um pouquinho vocês conversarem antes. O próprio desconforto de usar máscara, o fato de nós termos mudado nossa rotina, o fato de nós termos todas essas incertezas, não só com a saúde, mas incertezas financeiras, como não ficar ansioso, ansiosa, Nardelli? Ou seja, praticamente impossível. O que, de alguma forma, e você colocou isso na sua pergunta, eu sugeriria o seguinte: veja bem, rotina é alguma coisa que tende a nos reestruturar. Ela é muito mais importante do que a gente imagina, principalmente agora que a gente perdeu a rotina que nós tínhamos antes. Mas ela é muito estruturante. Se a gente conseguisse, de alguma forma, manter algum tipo de rotina, o que não é fácil, uma vez eu estive, inclusive, vendo Mário entrevistar Badaró, que não é psiquiatra, mas ele deu um conselho assim extremamente importante, ou seja, por que nós não acordamos de manhã, nós nos vestimos como se nós fôssemos trabalhar ainda aqui em casa e nós fazemos uma série de coisas, se pudermos, que realmente pelo menos pareça a nossa rotina. Porque não colocar, digamos, uma roupa mais formal para as crianças que vão assistir aula, etc, etc. Tudo isso é muito importante. Se a gente puder, inclusive, dosar um pouco o nível de informação que a gente tem, porque existe uma espécie de superexposição à mídia, ou seja, nós estamos o tempo todo ligados às más notícias que recebemos em termos de informação na televisão, etc. Que tal a gente, por exemplo, selecionar uma parte disso e não ficar o tempo todo na internet, ou no jornal, ou na televisão vendo mais notícias, mas selecionar uma parte e nos dedicarmos também a um pouco de lazer, filmes, essas coisas, leitura, tudo isso é muito importante. Perfeito.
Outro dia eu estava ouvindo uma escritora que eu gosto muito, ela dizia que ela parou de ver as notícias e ela se dedica apenas a ler as notícias, né? E ela dizia que as imagens que o nosso, enfim, nosso cérebro, nossa mente não reconhece quando uma coisa acontece com outra pessoa, com a gente, que a gente sofre a dor do outro e que aquilo pode causar uma ansiedade maior e essa sensação pode ir aumentando e se alimentando das imagens, das notícias negativas, mas que não seria o caso de se alienar e sim tirar um momento do dia, pela manhã ou à noite, ou de preferência não na hora de dormir, para ler o noticiário, estar a par das coisas, mas dedicar o restante do dia a fazer atividades que te trazem algum bem-estar, não é? Para que essa ansiedade do noticiário, que fatalmente não é positivo, não domine todo o seu pensamento durante o dia, porque aquilo pode se somatizar e até virar mesmo uma angústia, uma ansiedade que pode crescer. O que você acha dessa forma de pensar, doutor Irismar? Olha, em grande parte eu concordo. Veja bem, quando nós vemos algo, isso realmente cria muito mais impacto, ou seja, nós temos essa, digamos, essa capacidade, eventualmente, de empatia e, eventualmente, ao vivenciar, ao ver ao presenciar, mesmo que em imagem, uma cena traumática, isso causa grande ou maior impacto na gente. Eu creio que eu, assim como talvez vocês, tenhamos o privilégio, pelo menos, de estar trabalhando, e nós podemos, então, realmente estar nos sentindo úteis. E a minha própria rotina, na realidade, foi no sentido de não ver notícias, exceto uma hora específica do dia, ou seja, eu vejo um jornal específico e realmente é isso que eu faço durante o dia, para que realmente eu não fique alienado, e nos finais de semana eu costumo ler uma ou duas dessas revistas semanais para me manter informado. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, nós temos uma boa dose de informação, ou seja, nós não ficamos alienados e, ao mesmo tempo, nós não ficamos com essa superexposição de informações o dia todo. Sim. Doutor Irismar, quem já possui algum tipo de distúrbio psiquiátrico ou uma ansiedade, um problema mais grave, e nesse momento pode estar sentindo aí que enfim, que esses sintomas estão acometendo de uma maneira mais agressiva, mais debilitante, talvez. O que é que se dá para fazer? Como é que tem sido o auxílio a essas pessoas nesse momento em que é difícil até se deslocar, talvez, ir a uma consulta presencial? Como é que tem sido para essas pessoas nesse momento? Nardelli, por incrível que pareça, ainda me referindo àquele desconforto que vocês estavam falando antes, que é a questão do uso da máscara e de estar se arriscando, nós temos um privilégio de, pelo menos, conversar com outra pessoa vendo a face. Por exemplo, eu não tenho de usar máscara. Se eu estivesse, e eu não estou no momento atendendo presencialmente, por uma questão de segurança, afinal de contas eu faço parte do grupo de risco. Mas se eu estivesse num consultório atendendo as pessoas, provavelmente isso seria tão complicado que nós estaríamos usando máscara, tanto eu quanto o paciente. Ou seja, eu não teria nem como ver as expressões do paciente, teria de me ater à voz, de certa forma, e a alguns gestos. Isso tem suprido muito bem nessa possibilidade que nós temos de fazer não só atendimentos psiquiátricos online, mas mesmo psicoterapia. Tanto que, de fato, a demanda aumentou, a sensação que eu tenho é de que eu estou trabalhando muito mais do que antes, mas pelo menos nós temos essa possibilidade de conversar com os pacientes, além de algumas outras vantagens que surgiram. Os pacientes não precisam, por exemplo, fazer longas distâncias. Por exemplo, eu tinha pacientes que vinham para a psicoterapia comigo, inclusive com uma hora de trajeto, digamos que morasse em algum lugar, tipo Guarajuba ou Praia do Forte. Quer dizer, isso pelo menos traz essa vantagem. Então, essa facilidade de você ter acesso a um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra online, talvez seja, dentro de todas as desvantagens que a gente está vivendo, pelo menos uma certa vantagem. Muito bom dia, boa tarde, né, doutor Irismar, aqui é Camille Martinho. Doutor Irismar, eu estou vendo aqui no site O Globo de hoje, tem uma matéria com um psiquiatra chamado Ricardo Krause, no qual ele diz que vivemos epidemia de narcisismo e adolescência em plena pandemia, se referindo aí a uma sociedade que desenvolveu muito individualismo durante a pandemia. Eu queria saber se o senhor concorda com isso, se a pandemia realmente tem favorecido, tem incentivado esse tipo de comportamento.
Olha, em grande parte, sim. Com relação a essa questão do narcisismo, eu não sei exatamente a que ele está se referindo, mas, por exemplo, essa a cultura da selfie, eventualmente dessa superexposição da sua imagem, isso é um fenômeno que já chegou com a internet e com o qual a gente vai ter de conviver, né? Por outro lado, a internet tem sido uma espécie de válvula de escape na qual talvez seja a única forma de eu me expressar. Ou seja, já que eu não consigo encontrar meus amigos, já que eu não consigo ver as pessoas, então, vamos nos encontrar pela internet. Então, Facebook, Instagram e tudo isso, na realidade, torna-se uma forma das pessoas se expressarem. E, por outro lado, a gente tem essa questão digamos, da seletividade que os algoritmos dão. Ou seja, as pessoas, na realidade, acabam se limitando a uma quantidade de informação que acabam sendo as mesmas e do mesmo tipo. Ou seja, há uma seletividade onde eu vou para o mesmo lado. Ou seja, se eu vejo alguma coisa no YouTube, por exemplo, há uma enxurrada tão grande daquele tema que a gente acaba, na realidade, se limitando muito, né? Então, eu concordo em parte com isso. A pandemia, realmente, a sensação que a gente tem é de que ela veio praticamente exacerbar tudo que já existia antes, né? Doutor Ismar, uma curiosidade minha. Há pouco o senhor falava sobre a facilidade que surgiu diante da dificuldade com relação à terapia feita online, não é? E aí evitando as grandes Uhum. distâncias, sem o uso de máscaras, o que permite com que as reações talvez sejam mais claras e mais visíveis. O que o senhor acha que fica depois que a gente sair, em breve, com fé em Deus, apenas um desejo jogando aí para o universo, que a gente sair dessa situação? O senhor acha que esse tipo de terapia ela funciona tanto quanto uma terapia presencial? Tem vantagens e desvantagens? Acha que pode permanecer sendo desse jeito depois? Olha, antes da pandemia, inclusive, eu coordenei um estudo nacional de um aplicativo que fundamentalmente era a psicoterapia pela internet, inclusive com a máquina. Por incrível que pareça, os estudos mostram que, em grande parte, isso funciona, que era uma dúvida antes. Eu creio que jamais qualquer tipo de terapia, inclusive diretamente com os aplicativos, jamais vai substituir o terapeuta. Você faz a pergunta em relação à questão do presencial e o online. Sim. Num momento como esse, que nós estamos vivendo realmente da pandemia, eu estou fazendo parte de um estudo, isso é o que nós estamos fazendo agora, e eu até pediria licença para você para falar desse estudo, Sim, por favor. em que, em colaboração com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp e a Universidade Federal de Pernambuco, nós estamos colocando à disposição pessoas que têm um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, que é uma dos grandes problemas que nós vamos ter. O professor titular de psiquiatria, Jair Mari, da Unifesp, ele coloca: o pior da pandemia está por vir e será na saúde mental. Nós não sabemos em que isso vai dar, mas eu creio que nós vamos levar muitos anos para nos recuperar dessa tragédia que está sendo essa pandemia. Então, em relação a esse estudo, e é muito importante que as pessoas saibam, porque quando a gente faz um anúncio de um estudo que a gente está fazendo, é um estudo nacional, ou seja, pessoas do Brasil inteiro, de alguma forma, nos telefonam, mas as pessoas que preenchem os critérios para isto que nós chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, principalmente aquelas pessoas que viveram um trauma muito grande. E eu fico imaginando, por exemplo, pessoas que estiveram na UTI, ou que tiveram um parente na UTI, ou os cuidadores médicos de saúde que estão vivendo esse drama que é ter de escolher entre o que vai viver e quem vai morrer. Mas as pessoas que fazem transporte de pessoas com a Covid, ou mais, inclusive, pessoas que são lá obrigados a cremar, a enterrar, todas essas pessoas passam por traumas que dificilmente estariam passando em outras condições, em condições ditas normais. Então, veja bem, pessoas que passaram por um trauma muito grande, que permanecem com aquela espécie de filme extremamente ansiosas, elas podem, eu vou deixar o telefone com você, se você quiser depois, Sim. ligar e realmente passa por uma entrevista
e se isso, de fato, realmente se confirmar esse diagnóstico, essa pessoa pode receber terapia gratuita. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo. Em relação às questões de sofrimento psicológico, nós estamos projetando um trabalho que vem para 2022, em que nós vamos ampliar muito mais isso. Então, a ideia é oferecer terapia gratuita online para essas pessoas. Então, você me perguntou quais eram as vantagens. As vantagens é a gente poder, uma das vantagens é a gente poder realmente disponibilizar isso para a população de um modo geral, não importa onde a pessoa esteja. Né? Sim, sim. Eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre o luto, doutor Irismar, porque a gente está vivendo um momento em que o luto é diferente, né? Porque a gente, muitas vezes, as pessoas que têm parentes que vão para uma UTI, que ficam muitos dias sem notícias e que quando eventualmente essa pessoa vem a óbito, não, o processo de velar o corpo é diferente, o luto é um processo diferente. Eu queria saber qual a importância de vivenciar o luto, né, da maneira como a gente vivia antes, e que prejuízos para a pessoa que está sofrendo o luto, a perda de alguém querido, o fato de não poder vivenciar todo aquele processo, se despedir muitas vezes. O que isso pode provocar na elaboração do luto e na recuperação da pessoa pós-perda? Exato. Nós somos seres muito simbólicos, né? Então, nós vivemos de rituais. Rituais, inclusive culturais, não importa qual a cultura, cada um tem o seu. Essas questões, por exemplo, ligadas a ir a um velório, a estar se despedindo do seu ente querido, essa é uma coisa muito importante. O que eu posso dizer logo é que essa forma de despedida em si tem sido muito traumática. Claro que a gente vai ter de entender um pouco mais como é que isso vai se refletir adiante, mas com certeza se reflete de uma forma muito negativa, Nardelli. Talvez na duração maior do luto, sim, talvez na sensação de ter realmente não ter feito algo que realmente deveria ter feito. Seguramente é algo que ultrapassa o que nós poderíamos considerar de luto normal. E eu imagino que isso realmente deixa marcas muito mais importantes. Imagina. Diga, Camille. E, doutor Irismar, em relação aos negacionistas, infelizmente a gente vê que muita gente insiste ainda em não utilizar máscaras, insiste em se aglomerar em paredões com mais de 700 pessoas. Por que esse tipo de comportamento ele existe quando a gente vê no noticiário a realidade que mais de 2.000 pessoas morrem diariamente no país? Então, assim, no que se baseia essa negação da realidade? Olha, qualquer negação, ela funciona como uma espécie de mecanismo de defesa. Ou seja, quando eu reconheço algo, quando eu vejo o problema parece ser maior. É mais ou menos a estratégia da avestruz de colocar realmente a cabeça na terra e não enxergar. Então, na medida em que nós não só temos esse negacionismo, mas esse negacionismo ele é confirmado e reforçado por figuras que eu admiro, ou seja, quando você vê o próprio presidente da República ou outras pessoas num movimento que não é tão pequeno assim, que é um movimento político que é negacionista, ora, e que, inclusive, em relação àquilo que eu estava vendo há pouco, por exemplo, essas pessoas, na realidade, na medida em que elas clicam no YouTube para ver alguém que é o seu ídolo e que é um negacionista, tudo praticamente que essa pessoa vai receber depois são mais informações, mais vídeos, e isso confirma e reafirma mais ainda a posição do indivíduo. Então, primeiro, funciona como um mecanismo de defesa, ou seja, é muito mais fácil eu me achar, digamos, a pessoa que não está vulnerável, então eu enfrento, eu sou o mais forte, e é uma forma de cegueira, queiramos ou não, não é isso? Mas quando isso é confirmado pelo líder maior, é algo muito difícil de compreender. Perfeito. Doutor Irismar, olha, a gente queria te agradecer pela sua disponibilidade, pela conversa aqui com a gente, sempre muito enriquecedora. Muito obrigada, até a próxima, uma ótima semana para o senhor. Eu é que agradeço, Nardelli, pelo convite. É sempre um prazer, muito obrigada. Conversamos então com o Dr. Irismar Reis Oliveira, ele é médico, psiquiatra, professor titular de psiquiatria na UFBA.